Olá, eu sou Marcelo Campos e nós vamos começar agora mais um Cidadania. Hoje vamos falar sobre trânsito. Uma mudança no Código de Trânsito brasileiro foi proposta, está um projeto de lei, chegou ao Senado Federal, o projeto de lei 3267, que poderá, entre outras coisas, criar um cadastro positivo de bons motoristas, aqueles que não cometem infração num período mínimo de 12 meses e que podem receber até benefícios fiscais se a proposta for aprovada. Mas há várias outras questões aí propostas nesse projeto de lei, e sobre isso nós vamos falar com Júliver Modesto. Ele é consultor especialista em trânsito, é oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conselheiro do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo e um pesquisador no assunto. Júliver, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a oportunidade, Marcelo Campos, um grande abraço a você e todos que assistem o programa Cidadania. Espero que a gente possa contribuir com a reflexão e a discussão do tema. Vamos contribuir, sim. Bom, então, primeiro, eu gostaria que você falasse de uma forma geral sobre esse projeto de lei, né? Aparentemente, até pelo teor do projeto, há uma intenção do governo de desburocratizar, simplificar procedimentos e até de reduzir custos, tanto para motoristas quanto para o Estado. Mas há muita discussão em torno da proposta e de especialistas que consideram que as regras estariam ficando mais brandas e que isso pode ter consequências negativas sobre o trânsito, especialmente no que diz respeito à segurança. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse projeto de lei. Esse foco que você deu é uma questão muito importante, que é a efetiva melhoria para a segurança viária, e é nisso que nós, profissionais de trânsito, pesquisadores da área, costumamos nos debruçar para verificar até que ponto o projeto trará melhorias para a segurança viária. Inicialmente foi apresentado pelo Poder Executivo, como todos sabem que estão acompanhando o projeto, já foi aprovado no mês de junho na Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado, onde aguarda agora a apreciação. Alguns pontos mais polêmicos são a questão do aumento da validade do exame de aptidão física e mental e da pontuação necessária à suspensão do direito de dirigir. São os principais aí que geraram bastante repercussão, até a ponto de alguns chamarem de PL da morte, né? Alguns profissionais da área têm adotado essa pecha ao PL e, por isso, merece aí a nossa análise. Em termos de segurança viária, Marcelo, realmente é um tanto quanto preocupante quando você distancia Houve uma falha. Vamos ver se a gente consegue continuar com a entrevista. Parece que faltou... Júlio, desculpa, cortou um pouco a sua fala, vamos voltar. Você estava falando da questão da segurança, né? Que da forma como está, poderia haver problemas aí de segurança viária. Você podia retomar só esse finalzinho da fala? O principal ponto em relação à suspensão do direito de dirigir é Sim. a efetividade da penalidade. E aqui eu vou te fazer uma consideração que vai além da proposta legislativa, porque de nada adianta se estabelecer na legislação um critério para punir aqueles que cometem várias infrações, se esse critério não for obedecido pelos órgãos gestores. Então, se hoje a pontuação é de 20 pontos para que alguém seja suspenso, há necessidade de se verificar em quantos estados essa suspensão ocorre. Porque se a gente chegar à conclusão que, na maioria deles, não ocorre a suspensão, pouco importa ter 20, 30 ou 40. Então, é muito temerário a gente dizer que o aumento da pontuação vai gerar insegurança no trânsito. Porque o que gera insegurança no trânsito é a falta de punição àqueles que deveriam ser punidos, percebe? E, inclusive, essa questão é interessante porque um dos argumentos das pessoas que, de algumas pessoas que defendiam essa mudança é justamente que os 20 pontos estavam sendo atingidos muito rapidamente e daí os órgãos fiscalizadores de trânsito não tinham tempo para proceder à suspensão do direito de dirigir. Então, distende, né, aumenta esse tempo para corrigir a falha. É pertinente isso?
Se a gente for avaliar dados estatísticos, vou te falar um exemplo aqui da cidade onde eu moro, que é a cidade de São Paulo. Com uma frota de quase 9 milhões e 200 mil veículos registrados na cidade de São Paulo, dados da prefeitura demonstram que 96% desses veículos não tem nenhuma infração. 96%. Somente 4%, quase 4%, na verdade, tem infrações de trânsito neste ano de 2020, para a gente pegar como referencial. Desses 4% que tem infrações de trânsito, 75% tem apenas uma multa. Ou seja, o número de veículos que têm multas de trânsito em quantidade suficiente a atingir os 20 pontos, proporcionalmente, a frota é muito pequena. É claro que numa cidade de São Paulo tudo se torna grande, né? Mas, com certeza, em qualquer estado que você for avaliar as estatísticas, você vai encontrar algo muito parecido. E isso vai refletir também no assunto aí que você falou no início, que é o Registro Nacional Positivo de Condutores. Porque hoje a grande parte dos motoristas é formada por bons motoristas, por pessoas que não cometem infrações de trânsito e, quando cometem menos infrações. Ou, pelo menos, são efetivamente multados por elas, né? Porque existe também uma disparidade entre o número de infrações cometidas por qualquer motorista em qualquer cidade e o número de multas que ele recebe ao longo da sua trajetória como motorista, porque a fiscalização não alcança todas as suas condutas. Então, se é aprovado aí o cadastro de bons motoristas, ele pode beneficiar muita gente, o que é uma coisa boa, né? A gente já tem aí uma situação possível boa, uma notícia boa aí no horizonte. Com relação a essa questão do tempo para renovação da carteira, o que mais muda são justamente daqueles motoristas que estão entrando no sistema de trânsito, né? Dos motoristas com idade abaixo de 50 anos, que teriam o primeiro exame, seria como um exame de admissão de entrada nesse sistema, mostrando que tem as habilidades, e depois eles passariam 10 anos sem ser reavaliados. É um prazo razoável, considerando aí um motorista que comece a sua vida no trânsito com 19 anos, ele vai ser reavaliado já com quase 30. Muita coisa muda na vida da pessoa e há uma diferença entre você fazer um teste para começar a participar do trânsito e o seu comportamento no trânsito. Como é que fica essa situação do ponto de vista aí dos especialistas na área? Tem razão, Marcelo. Existem duas questões aí a serem ponderadas. A primeira é que esse prazo já foi até maior do que o que se pretende. Até 1989, a nossa legislação de trânsito previa que só iria ocorrer o vencimento do exame de aptidão física e mental quando a pessoa completasse 40 anos de idade. Então, não se estabelecia um tempo específico de validade para cada pessoa, mas um tempo de acordo com a sua idade cronológica. Quando a pessoa tirava a habilitação aos 30 anos, valeria por 10. Se ele tirasse aos 35, valeria por 5. Mas se ele tirasse aos 18, valeria por 22 anos. Isso ocorreu no nosso país até 1989. A partir daquele ano é que nós passamos a ter este tempo de 5 em 5 anos, independente de em que momento a pessoa tira a habilitação. E a partir dos 65 anos de idade, que é hoje, a partir dos 3 em 3 anos, né? Então, a proposta pretende ampliar aí para as 10 anos, para a primeira faixa etária, depois ir diminuindo, mas para a primeira faixa etária seriam 10 anos. Eu penso o seguinte, Marcelo, quem é mais adequado para responder para a gente efetivamente qual é o tempo correto são os profissionais da classe médica e psicológica, da área da saúde, porque eles que têm condições de saber quanto é o tempo adequado para se determinar se uma pessoa teve alterações de saúde ou psicológicas que o impedem de continuar tendo uma direção segura. E, nesse aspecto, eu destaco o segundo ponto que eu considero importante para a nossa reflexão, que, da mesma forma que eu falei da quantidade de pontos, que aumentar ou diminuir para a suspensão de dirigir, tem que ser avaliado se o processo tem sido instaurado. Aqui também a gente tem que avaliar o seguinte, porque muitas vezes há um distanciamento entre o legislativo e o executivo. Quando se aprova uma lei, a maneira como aquela lei é cumprida é como se pretendia? Por que eu digo isso? Eu renovei minha habilitação há 2 anos e em menos de 5 minutos eu fui aprovado no exame de aptidão física e mental. Para fazer um exame desse, que em menos de 5 minutos se avalia se eu posso ou não dirigir, tanto faz ser de 5, de 10 ou de 15 em 15 anos.
porque não se avalia efetivamente se eu estou em condições. Hoje, a legislação de trânsito até prevê uma série de exames, dependendo da categoria de habilitação, a pessoa é obrigada até a fazer exames para verificar a sua condição de sono. E se os médicos e psicólogos não tiverem esse tratamento técnico como se espera, aí de nada adianta a gente discutir prazo. Então, eu penso que, primeiro, ouvir os profissionais da área de saúde. Segundo, ter um controle efetivo sobre o tipo de exame que é realizado. E, nesse aspecto, o projeto, da maneira como foi aprovado na Câmara dos Deputados, tem um acréscimo muito interessante, que é a necessidade de que os conselhos regionais e os órgãos executivos de trânsito dos estados façam a fiscalização desses exames por parte dos profissionais credenciados em todo o país. E isso vem a somar a essa preocupação de que os exames tenham um resultado efetivo. É um dos aspectos positivos aí do projeto de lei, como chegou da Câmara e como chegou ao Senado. Eu quero lembrar para as pessoas que estão assistindo a entrevista que a gente está discutindo um projeto de lei que está tramitando no Senado, portanto, pode haver aí a participação popular, né, procurando seus parlamentares. E aí, claro, com essa colocação que você fez, Júlio, fica aí também registrada a importância da participação da ciência na conclusão, elaboração e discussão dessa lei. Não é uma lei aprovada ainda, mas está em discussão no Senado Federal e aprovada vai impactar na vida de todos nós, né? Uma outra questão saindo um pouco desses focos mais polêmicos, mas um problema também que é muito sério para o trânsito brasileiro hoje. A proposta, ela meio que oficializa aquilo que os motociclistas chamam de corredor, né, que é passar pela faixa entre dois carros. Coloca critérios que seriam desde que o trânsito esteja lento ou os carros parados, e que a velocidade do motociclista não coloque em risco pedestres, ciclistas e os próprios motoristas. Mas esses conceitos, eu leigo, para mim, esses conceitos parecem um pouco vagos. E os motociclistas são uma parte importante aí, infelizmente, nas nossas estatísticas de trânsito, né? Chega a ser mais de 80% das vítimas fatais. Como é que você vê essa questão, Júlio? Como é que fica essa questão do corredor e como regulamentar o que seria o trânsito lento, em que condições, de fato, um motociclista poderia passar pelo corredor sem arriscar a própria vida e colocar em risco a vida de outras pessoas? Essa questão é bastante sensível, não é um problema exclusivo do Brasil. A utilização do corredor é amplamente discutida no mundo inteiro. Em outros países também há ou proibição ou a permissão expressa, como agora se pretende, com determinadas condições, com determinados requisitos. Em outros países é totalmente liberado. Eu penso que, do ponto de vista prático, a utilização do corredor é algo natural, difícil de ser combatida, porque é uma questão de ocupação de espaço, né? Então, na medida em que se diminui o tamanho do veículo, ele vai ocupar o espaço que está sobrando para ele, né? Existe uma questão de mobilidade aí. Obviamente que se os motociclistas fossem seguir o mesmo espaço que ocupa um automóvel e ficassem um atrás do outro, as grandes cidades parariam, porque não teria espaço suficiente para rodar esses veículos, então eles ocupam os espaços que sobram. Mas, além disso, existe uma questão que deve ser levada em consideração, que é o aspecto da segurança do motociclista, porque quando ele ocupa um espaço em que na sua frente não há um veículo de maior porte, seja o corredor, seja numa faixa isolada, ele tem a oportunidade de ter uma visão maior que vá favorecê-lo na hora de evitar condições adversas do terreno. Então, se você tem ali uma pista molhada, um óleo, um buraco na pista, se ele está atrás de um automóvel, ele não tem muitas vezes condições de se desviar disso. Então, proibir totalmente o corredor pode ser também um perigo, porque você pode acarretar, ao contrário do que se espera, o maior número de ocorrências, o maior número de mortes. Porque o motociclista é obrigado a ficar atrás do veículo, ele perde a sua visão e pode perder o equilíbrio rapidamente por não conseguir desviar dessas condições adversas que são muito comuns. E aí pode começar a morrer motociclista engavetado, né? De forma que se ele está não atrás, mas ao lado do veículo, seja numa faixa própria a ele, que também já foi um experimento em São Paulo alguns anos atrás, da motofaixa,
né? E alguns discutem essa possibilidade, seja porque se amplia na hora de montar as faixas de trânsito, naquelas vezes que tem possibilidade de várias faixas, se amplia o espaço entre, por exemplo, a da esquerda e da direita, e diminui o espaço entre as outras, fazendo com que ele siga sempre em uma só e não nas outras, também é uma possibilidade de melhorar o aspecto da segurança. Portanto, assim, do ponto de vista prático, eu entendo que não é a proibição total e restrita do corredor que também vai trazer mais segurança. Pode acontecer o contrário disso. Então, tomo muito cuidado quando eu vejo propostas que tendem a uma proibição total. Na redação original do Código de Trânsito, lá em 1997, o artigo 56 pretendia proibir. Ele foi vetado justamente com a alegação, e aí não foi pela questão de segurança, mas foi pela questão da mobilidade, mas a razão do veto utilizado naquela ocasião pelo presidente da República foi que o objetivo maior da moto é dar mais agilidade, e que se proibisse, ela perderia esse seu componente, né? Mas nada se falou em segurança. Agora, com o PL 3267, se pretende incluir um artigo 56A, então não pode se utilizar, obviamente, o mesmo número do artigo que foi vetado, e por isso 56A, que começa dizendo que é admitida a passagem, com alguns requisitos, e aí vem uma crítica, que você até já apontou aí, que são as expressões muito fluídas que estão no texto legal e que vão gerar dificuldade de fiscalização. Você dizer que é admitida, desde que seja em velocidade compatível, que o fluxo deve estar lento ou parado, isso vai gerar dificuldade de fiscalização. No meu ponto de vista, como profissional da área, como alguém que trabalhou muitos anos na fiscalização de trânsito na cidade de São Paulo e também como motociclista, eu digo que o mais importante não é o espaço que é utilizado, mas a maneira como a moto é conduzida. Porque se a pessoa utilizar o espaço entre veículos, entre os automóveis, e não fizer mudanças bruscas de direção, acionar a luz indicador de direção, a seta, manter uma velocidade compatível com a via, manter principalmente uma distância de segurança com os outros veículos, o espaço onde ele está utilizando não é o problema. Agora, o que a gente vê muitas vezes são aquelas atitudes tresloucadas de motociclistas que vão fazendo zigue-zague e cada hora ocupando um espaço sem dar tempo de que as outras pessoas percebam por onde ele está circulando. Esse é o problema maior. E às vezes passando muito acima da velocidade da via também, né? Exato. Mas para isso, hoje, Marcelo, nem precisaria mudar nada no Código de Trânsito. Basta coibir e fiscalizar os outros comportamentos. Velocidade, o não acionamento da seta, não guardar distância de segurança. Então, se houver fiscalização intensa desses elementos, do jeito que está hoje, o Código de Trânsito já está adequado. Tá certo. Fica o apelo aí aos motociclistas, entregadores, motociclistas que usam moto para o seu dia a dia no trânsito. Responsabilidade, nós não queremos que essas estatísticas continuem como estão e a gente preza aí pela segurança de todo mundo no trânsito. Mas como é um grupo que tem se mostrado vulnerável, vale a nossa dica aqui. Agora, sobre a questão da advertência, né? Pelo código, pelas mudanças propostas, apenas multas leves, infrações leves e médias poderiam ser convertidas automaticamente assim na primeira infração em uma advertência. Quer dizer, o motorista não tem nenhuma infração prévia em 12 meses, ele cometeu uma infração média ou leve, ao invés de uma multa, primeiro ele recebe uma advertência. É isso mesmo? E sendo assim, isso é positivo? Isso já existe hoje no Código, com a diferença para o PL que foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado, de que em vez de ser uma faculdade do órgão de trânsito, vai passar a ser uma imposição. Então, hoje, o artigo 267 do Código, ele começa dizendo que poderá ser imposta a advertência por escrito. E isso mudará para deverá ser imposta a advertência por escrito. Eu considero positivo desde que haja uma adequação no Senado, e inclusive apresentamos isso para os 81 senadores. Eu e um grupo de 8 profissionais de trânsito de 8 estados diferentes temos atuado nessa análise técnica e contribuído com determinadas sugestões, e uma dessas sugestões foi justamente a modificação do artigo 267 no texto proposto pelo seguinte: da forma como está hoje, seria a substituição da multa por advertência em qualquer infração de natureza leve ou média,
desde que o infrator não seja reincidente naquela infração nos últimos 12 meses. O que significa que a pessoa poderia cometer mais de 100 infrações de trânsito e desde que ele não fosse reincidente naquela, ele teria esse benefício da advertência por escrito. Então, o nosso pensamento é que é válida a advertência desde que seja um infrator que demonstre que realmente é a primeira infração que ele está cometendo em um ano. Então, qualquer infração. Então, desde que ele não seja reincidente em nenhuma infração. Então, é a primeira vez que ele está cometendo em 12 meses. Essa primeira infração que ele está cometendo é leve ou média, e aí não vai ser multado. Ou seja, ele teria o benefício uma única vez, e não mais de 100 vezes, e eu estou usando esse número, porque é o total de infrações de natureza leve ou média no nosso Código de Trânsito. E isso é preocupante, porque aí você vai desvirtuar a natureza da advertência por escrito e vai criar um ônus exagerado ao órgão de trânsito. Porque quando o órgão de trânsito aplica a advertência no lugar da multa, ele tem todo o custo para o processo administrativo de expedição de notificações, de funcionamento da máquina e nenhum retorno por aquilo. Não que a multa deva retornar financeiramente, mas pelo menos deve se pagar, né? Você aplica uma penalidade sem ter o custo para aquilo, você vai criar um ônus exagerado para os órgãos de trânsito. É preocupante. Me parece que se for dessa forma, como vocês propuseram, isso aí sim, aí se torna um incentivo ao bom comportamento, porque eu vou evitar ter qualquer tipo de multa. Eu sei que se em algum momento houver uma falha, pelo menos aquilo vai ser convertido em advertência. Exatamente. Passando para um outro assunto aqui, houve uma questão que também gerou bastante polêmica, foi superado pela proposta da Câmara dos Deputados, que diz respeito à cadeirinha, né, de segurança para crianças no banco traseiro. O projeto original facultava ao motorista colocar a criança ou não nessas cadeiras de segurança, e isso causou bastante repercussão e uma agitação muito grande. A Câmara retirou isso do projeto. De qualquer forma, como ainda está em discussão o projeto de lei, Júlio, eu gostaria que, a partir também da sua experiência e pesquisa no assunto, falasse sobre a importância dessas cadeirinhas para a segurança das crianças no trânsito. Por incrível que pareça, essa foi uma proposta do PL 3267 que eu considero adequada. Não a questão da advertência que se pretendia, que aí eu realmente também sou um crítico, mas em relação à inclusão do tema no Código de Trânsito. Pelo seguinte, Marcelo, nós temos hoje, declarados pela ONU, 12 fatores de risco. Inicialmente eram 5, depois foi ampliado para 12 no ano passado, 12 fatores de risco à segurança viária. Os 5 primeiros, que vieram já do início da década mundial de ações para a segurança do trânsito, são fatores de risco que já eram contemplados no nosso Código de Trânsito, com exceção da cadeirinha. A exigência de dispositivos para o transporte de crianças no Brasil, até hoje, inclusive, não consta do CTB, consta de resolução do Conselho Nacional de Trânsito. E, nesse sentido, o PL avançou porque traria para dentro da lei a exigência do dispositivo. Até porque o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade no ano passado, o acordo foi publicado agora semana passada, em que se estabeleceu que o CONTRAN não pode inovar na ordem jurídica, criando exigências que não estão na lei, por um princípio de legalidade, né? Então, nisso, o projeto acertou. O erro foi ter estabelecido que iria aplicar a advertência por escrito, já que é uma infração de natureza gravíssima e um grande fator de risco à segurança viária. Certo. Bom, Júlio, nós temos agora pouquinho tempo de entrevista, nós temos mais 1 minuto, e eu quero que a palavra fique com você por esse minuto, para que você faça uma colocação aí sobre essas mudanças e, principalmente, a partir da sua experiência, um recado a motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas sobre essa questão. Para a gente garantir o máximo de segurança viária, os motoristas devem atentar para o que prevê a lei e cumprir a lei. Qualquer mudança da legislação será sempre bem-vinda, desde que ela melhore os níveis de segurança. E é nesse aspecto que a gente faz aí um pedido aos senadores para que avaliem quais serão os impactos para a segurança viária e evitem que o nosso Código de Trânsito seja alterado de maneira errônea, porque existem alguns erros nesse substitutivo que foi aprovado. Nós mandamos isso para o Senado e é importante que se atente para isso, porque a nossa legislação de trânsito, ao longo desses 22 anos de vigência, toda vez que é alterada, cria dificuldades na sua aplicação.
Essa é a nossa preocupação como especialistas da área e, no mais, desejo que todos tenham um trânsito cada vez mais seguro no nosso país. É o desejo de todos nós. Bom, Júlio, então eu agradeço a sua participação. Há muitas questões a serem tratadas, mas eu penso que nós abordamos aqui alguns temas bem importantes. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição de todos. Um grande abraço. Obrigado também a você, internauta, que nos assiste, espectadores e telespectadoras também. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal, o canal da TV Senado no YouTube. Inscreva-se, participe, comunique-se com o Senado através das nossas redes sociais. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.